Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos começar a estudar o diagrama de casos de uso. E nós vamos ver como representar aí casos de uso e atores no nosso diagrama. Bom, o que são casos de uso, antes de falar do diagrama propriamente dito? Os casos de uso eles são uma maneira da gente documentar e expressar os requisitos do sistema. A gente viu aí nas aulas no decorrer do curso a importância de documentar os requisitos, que a gente deve registrar isso, e nas últimas aulas a gente viu aí um modelo de documento de requisitos, como que ele deve estar estruturado, mas a gente ainda não falou de como documentar. E é agora que a gente vai começar a ver isso. Então, os casos de uso, eles são uma forma da gente documentar esses requisitos. Serviços, tarefas, funcionalidades, enfim. Tudo que for um requisito eu posso, então, documentar aqui. Então, eles vão representar aí uma funcionalidade do sistema em um alto nível de abstração, do ponto de vista do usuário. Então, é assim que o caso de uso vai documentar esse requisito. Ele documenta o requisito em um alto nível de abstração. Não tem detalhe nenhum de implementação, detalhe de tecnologia, nada disso está no caso de uso. O caso de uso ele documenta o requisito na forma como ele acontece ali no ambiente. Beleza, galera? Então, isso é um caso de uso. E os casos de uso, eles são usados aí direto ou indiretamente por usuários. Então, assim, o caso de uso, na verdade, ele estando ali como uma funcionalidade, como um requisito, a gente já viu que requisitos eles estão ligados aí a stakeholders. Existem usuários que vão se utilizar daquele requisito, e agora a gente chama de caso de uso nesse tipo de documentação. Então, um usuário ele vai usar um caso de uso para cumprir uma tarefa, fazer alguma coisa. E muitas vezes, no mesmo caso de uso, participam vários usuários. Beleza? Então, cada um desses usuários eles têm um papel que eles desempenham frente ao sistema, ao software que está em desenvolvimento. Então, assim, cada um tem ali o seu papel que vai desempenhar junto ao sistema. E a gente chama esses usuários que lidam com o sistema, que vão participar dos casos de uso de alguma maneira, de atores. Um ator é qualquer elemento externo ao software, ele está externo ao software, que interage com ele. Os atores não se tratam apenas de pessoas, embora sejam a maioria. Quando a gente fala de pessoas, geralmente os atores, em sua maioria, são pessoas, mas não necessariamente eles são pessoas. Eles podem ser qualquer entidade que tem interação com o sistema. Então, assim, eles podem ser pessoas, podem ser hardwares, softwares, ou seja, tudo que tem interação com o software. Então, alguns exemplos de atores são caixa, cliente, gerente, sistema financeiro, máquina de cartão. Então, esses são aí alguns exemplos de atores que a gente pode ter aí no nosso sistema. E aí, nesses exemplos que a gente acabou de ver, caixa, cliente e gerente são usuários, são pessoas. Por isso que a gente fala, eles são usuários, então eles são pessoas. Enquanto o sistema financeiro, na verdade, não é uma pessoa, é um outro software que tem interação aí com o nosso. Então, é um outro software e ele também é um ator. Não é porque não é uma pessoa que deixa de ser ator. E a máquina de cartão é um hardware externo que troca dados com o nosso software. Então, a máquina de cartão ela é um hardware, não é uma pessoa.
e nem por isso ela deixa de ser um ator, ela é um ator também. Tá, galera? Então, que fique claro aí que qualquer coisa que tenha aí interação com o sistema pode ser um ator. E aí, agora a gente vai falar, né, sobre diagramas de casos de uso. Né? O diagrama de casos de uso ele é um diagrama da UML, tá? Unified Model Language, né, ou linguagem de modelagem unificada em português. E a gente, né, nesse diagrama, ele tem aí o objetivo de apresentar de maneira simples e intuitiva, né, uma visão geral dos casos de uso, né, as funcionalidades que o sistema vai oferecer, tá, das relações que esses casos de uso têm entre si, tá, que um caso de uso, né, assim como a gente sabe que um requisito pode depender de outro, e aqui o caso de uso ele justamente vai meio que refletir os requisitos. Então, eles vão ter interações entre si. E das relações que esses casos de uso têm com os atores. Tá? E, finalmente, as relações que os atores têm entre eles. Tá? Atores podem ter relações um com o outro. Né? E a gente vai ver tudo isso, né, mais adiante. Então, um diagrama de casos de uso, galera, né, que a gente pode chamar de DCU também, ele tem esse objetivo, ele vai apresentar, né, todos os casos de uso, todas as funcionalidades que vão ser ofertadas, né, quais as relações que existem entre essas funcionalidades, quais as relações que cada ator tem com cada funcionalidade dessa e quais as relações que cada ator tem com o outro, se houver. Tá? Então, assim, é isso que um diagrama de caso de uso ele visa mostrar. Tá? O diagrama ele oferece uma visão, né, superficial, abstrata, como eu mencionei. Né? O caso de uso, quando a gente está trabalhando em caso de uso, a gente está trabalhando em um determinado nível de abstração. Né? Então, a gente não tem detalhamento ou informação de arquitetura, de projeto, de implementação, não tem nada disso no diagrama de caso de uso. Tá? Então, uma representação em alto nível, não considera esses aspectos arquiteturais, aspectos de projeto e de implementação. Isso não é abordado num diagrama de caso de uso. Por isso que a gente fala que ele está aí mais no nível do usuário. E esse diagrama, gente, ele ajuda a entender, tá? Na hora de entender, especificar, visualizar e documentar as características e funcionalidades desejadas. Então, assim, ele traz esse auxílio, você bate o olho nele, você já vê quais são as funcionalidades, você já entende quais as relações entre elas, então ele facilita muito, né, essa visualização. E aí, automaticamente, né, ele ajuda no entendimento, na especificação e documentação. Ele também permite, né, conhecer quais os tipos de atores que vão interagir com o sistema, então quais os usuários, quais os outros softwares, hardwares, se houverem. Então, assim, ele diz para a gente quem que vai interagir com o nosso sistema e quais papéis, né, eles vão assumir. Então, a gente sabe o papel de cada um daqueles que interage com o nosso sistema. Então, por isso que cada ator, na verdade, tem um papel, é a personificação de um papel, na verdade. Então, essa é a ideia. E aí, tendo, né, sabendo quais são aí esses usuários, esses elementos que vão interagir com os nossos casos de uso, a gente sabe também quais funções, né, quais funcionalidades cada um desses atores vai usar. Então, assim, se um ator usa alguns casos de uso, a gente sabe exatamente quais casos de uso que aquele ator vai usar, porque isso está representado no diagrama. Vai estar representado lá quais casos de uso são usados, né? Quais os casos de uso em que um determinado ator participa, né? Vamos colocar assim que fica melhor. Então, assim, lá vai estar indicando, ó, esse ator participa de tal caso de uso. Então, eu sei exatamente em quais funcionalidades aquele usuário acessa, né, ou aquele software externo, enfim,
quais ele não acessa e assim sucessivamente. Então isso me dá esse conhecimento também. Tá? Por ser um diagrama de alto nível, né, de abstração, e apresentar uma visão geral do comportamento do sistema, esse é um diagrama que deve ser apresentado em reuniões com os clientes para ilustrar o comportamento do sistema, porque é uma coisa em alto nível, abstrata, não tem detalhe nenhum técnico, não tem informações ali que só o pessoal da área de desenvolvimento vai entender, não tem nada disso, então o cliente vai entender também. Então você mostra um diagrama desse para o cliente, né? Isso já dá aí uma visão inicial do software para o cliente, das funcionalidades desse software. Né? Então isso facilita a compreensão por parte dos clientes, dos usuários, permitindo que eles já identifiquem aí falhas na especificação e possibilitando verificar se os requisitos foram bem compreendidos ou não pelos stakeholders. Então, assim, se você apresenta isso numa reunião, né, de repente algum stakeholder que está naquela reunião já pode indicar, pô, mas isso aí está estranho, é assim mesmo? E de repente ali você já identificou uma falha. Então, assim, e se não estou entendendo muito bem, né, de repente você já detecta que talvez aquilo seja, né, uma consequência aí de que os requisitos não foram bem compreendidos aí, pelos interessados. Né? Eles não entenderam muito bem o que você está apresentando ali no sistema. Então, assim, dá para ter esse feedback inicial que é muito valioso. Além de você colocar aí os usuários a par do comportamento geral, das funcionalidades que o sistema vai oferecer, os stakeholders vão poder dar esse feedback também para você, né, que pode aí ajudar muito a detectar aí algumas falhas, né, e resolvê-las de pronto. Bom, todo caso de uso ele deve ter um nome. Tá? Então, todo caso de uso ele tem um nome que expressa o que ele faz. Geralmente, o nome de um caso de uso é composto por um verbo no infinitivo seguido de um substantivo ou expressão nominal. Beleza? Então, alguns exemplos de nome de caso de uso, tá, galera? Só para não ficar tão técnico, né? Abrir conta, nome de um caso de uso. Agendar pagamento de conta é o nome de um caso de uso. Então, reparem que são aí funcionalidades. A gente está descrevendo uma funcionalidade. A gente sempre usa realmente nesse formato. Né? A gente tem um verbo e aí depois um nome ou uma expressão nominal indicando o que aquele caso de uso está fazendo. E em um diagrama de casos de uso, os casos de uso eles são representados aí como elipses, tendo o nome dele inscrito dentro dessa elipse. Vamos ver como que fica aí a representação de um caso de uso no diagrama. Bom, pessoal, estamos aqui na nossa ferramenta de diagramação e vamos aqui em File New para criar um novo projeto de diagramas. Vou vir aqui criar uma nova pasta aqui, diagramas de caso de uso. Bom, e aqui dentro eu vou criar um novo diagrama, Use Case Diagram, diagrama de caso de uso. Beleza, estamos aqui então no nosso diagrama. E para a gente colocar um caso de uso, basta eu vir aqui, clicar e clicar no meu diagrama que ele vai aparecer. Então, como eu mencionei para vocês, pessoal, o caso de uso ele é representado no diagrama como uma elipse, tá? Com o seu nome inscrito ao centro. Então, eu vou vir aqui e alterar o nome do caso de uso. Abrir conta. Temos o caso de uso aí, abrir conta. Aí, vamos criar, se eu quiser criar um outro caso de uso, só eu repetir o procedimento, clico aqui, vou ter o próximo caso de uso e eu vou digitar o nome dele, agendar pagamento de conta. Posso redimensionar aqui a minha elipse.
sem problema nenhum. Então tá aí, galera, é assim que a gente faz a representação de um caso de uso no diagrama. Nós podemos também digitar o nome, né, dando um duplo clique aqui mais pausado, que ele vai abrir, mas é possível digitar aqui também, né, pelo inspetor de propriedades aqui. Então, galera, né, não tem muito segredo, tá? Sempre que vocês quiserem representar um caso de uso, vocês vão usar essa notação, tá? Uma elipse com um nome do caso de uso ao centro, que geralmente vai ser aquela ideia de ter um verbo no infinitivo seguido de um substantivo ou expressão nominal, né? Então, abrir, agendar, e aí depois vem a expressão nominal, o nome, substantivo, enfim. E a gente escreveu aí, né, representou no diagrama um caso de uso. E assim como os casos de uso, né, os atores também possuem um nome que descreve o seu papel frente ao sistema. Tá? Ele é geralmente um substantivo ou uma expressão nominal, beleza? Que vai indicar o papel aí daquele ator. É importante lembrar que o nome ele deve representar o papel do usuário e não nomes próprios de pessoas. O nome de software, nome de programas ou nome de hardwares. Por exemplo, vamos colocar a seguinte situação. A gente tem um usuário chamado João, que é vendedor, tá? E ele usa o sistema. A gente tem também o sistema chamado FácilNF para emissão de notas fiscais. E a gente tem também um leitor de código chamado FastRead, né, que também interage com o sistema. Então, considerando aí esses atores, né, a gente pode dizer que os nossos atores então vão ser João, FácilNF e FastRead. Certo? Errado. Esses nomes, né, que a gente acabou de mostrar aqui, eles não traduzem os papéis de uso do sistema, né, os papéis dos atores frente ao sistema. Se João trocar de cargo, né, se ele mudar de cargo, ou se ele sair da empresa, né, ou se a gente trocar o leitor de código, ou se a gente mudar o sistema de notas fiscais, ou o sistema de notas fiscais mudar de nome, por exemplo, a gente vai ter que atualizar todos os diagramas e documentos onde esses atores constarem. Tem que mudar tudo. Então, assim, o que acontece? Não podemos, né, usar aí nomes próprios que identificam pessoas, sistemas, nada disso, porque esses nomes identificam um determinado usuário, ou um determinado sistema, ou um determinado hardware, mas ele não identifica o papel, né, dele frente ao sistema. Então, na verdade, nesse exemplo que eu dei para vocês, os nossos atores, eles são vendedor, eles são sistema de notas fiscais e leitor de códigos. Então, vendedor, sistema de notas fiscais e leitor de códigos. São os três atores que a gente tem. Tá? Aí mas João trocou de cargo. Beleza, mas o nosso ator é vendedor, não é João. Outra pessoa vai entrar no lugar de João, que é vendedor, e ele é um vendedor. E ele vai ocupar o papel de vendedor no sistema. Então, assim, essa é que é a ideia. Sempre quando a gente for representar atores, sempre é o papel frente ao sistema. Beleza, galera? E no diagrama de casos de uso, né, a gente também representa os atores, né, e os atores eles são representados por bonecos de palitos, né, com o nome inscrito abaixo deles. Vamos ver então como que a gente faz a representação de atores no nosso diagrama de casos de uso. Bom, galera, para a gente representar atores aqui no nosso diagrama, basta a gente vir aqui, ó, nesse bonequinho e clicar aqui e vai aparecer, ó, boneco de palitos que representa o nosso ator.
tá? Então essa é a anotação do ator e o nome do ator vem escrito abaixo dele, né? Então se eu quiser escrever aqui, eu vou aqui no name, ó, e posso alterar o nome do ator, vendedor, aí tá aí o nosso ator vendedor, né? Posso criar outro ator aqui, vou botar o nome dele de sistema de notas fiscais. É um sistema externo ao nosso que interage, tá? Vou colocar um outro ator. Leitor de códigos. Tá? Um hardware agora que interage com o nosso sistema. Então assim, pessoal, é dessa forma, tá, que a gente representa atores, muito tranquilo também, né? Basta a gente colocar aí um bonequinho de palitos, tá, com o nome logo abaixo deles, beleza? E a nossa aula se encerra por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido aí todos os conceitos, né, referente a caso de uso, diagrama de caso de uso, atores e casos de uso. Espero que tenha ficado aí claro para vocês. Revisem se for necessário, tá, galera? Isso é muito importante, vocês terem aí sempre na ponta da língua, porque isso é de fato como nós vamos documentar os nossos requisitos. Vocês já sabem a importância da documentação de requisitos. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver aí algumas relações que a gente tem no diagrama de caso de uso. Vamos continuar aprendendo mais sobre ele. Um forte abraço a todos e até a próxima.